Olá, sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo aqui do canal. E hoje eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês, tá? Esse é o meu primeiro vídeo aqui no canal do YouTube, então assim, quero dicas, tá? Vou começar a falar que eu quero dicas de vocês, o que vocês vão querer ver aqui no meu perfil. Eu comecei, né, a postar nas redes sociais, principalmente no Instagram, lá em 2018, foi quando eu criei o meu perfil. E eu sempre postei de forma muito esporádica. Postava uma coisa ou outra, era mais, né, assim, de ver as coisas que as pessoas postam e tudo mais. Nada assim, eu nunca tive essa pretensão de crescer na internet e nada disso. Em 2022, eu estava, né, com sobrepeso, eu vim do emprego onde eu tive depressão, ansiedade, eu sofri muito. Logo depois na pandemia eu perdi a minha avó, então assim, eu vivi muitos momentos de instabilidade, onde eu vivi, né, na obesidade, eu ficava engordava, emagrecia, e em 2022 foi quando eu procurei a ajuda de um profissional, que foi do endócrino, para poder fazer meu acompanhamento. E quando eu fui, eu já tinha noção de que ele pudesse querer me encaminhar para fazer uma cirurgia bariátrica, né, por conta da minha altura, o meu peso, meus problemas de saúde que eu já estava, eu estava hipertensa, eu tenho 1,60 m e na época eu já estava com quase 110 kg, então eu estava muito acima do peso para a minha altura, né. E quando eu fui no médico a primeira coisa que ele me falou foi exatamente isso, que ele me indicaria para cirurgia, mas que antes a gente tentaria fazer um tratamento. Eu fiz esse tratamento por um período e aí os meus resultados dos meus exames não melhoraram, até que eu fiz um mapeamento, para quem não sabe, é aquele exame que você fica com o aparelho de pressão por 24 horas. E nesse mapeamento a minha pressão subiu muito na hora que eu estava dormindo, então eu já estava correndo risco de vida. E foi aí que o médico falou, olha Dani, não é mais questão de estética, questão de corpo e tudo mais, agora é questão de saúde. Você precisa fazer sua cirurgia por questão de saúde, porque para ser bem real, você pode morrer a qualquer momento, pode acontecer alguma coisa muito séria com você, você é nova. Na época eu estava com 28 anos, né, agora eu tô com 31. Então, assim, o que eu te indico agora é você fazer a cirurgia. Eu saí de lá arrasada, eu tava hipertensa, eu tava pré-diabética, com gordura no fígado, com resistência à insulina. Então, assim, mesmo fazendo todo um tratamento, os meus exames, né, não melhoravam, a minha saúde não melhorava. E eu vim pra casa, conversei com a minha família, e aí, né, eu resolvi que realmente eu faria a cirurgia. Eu tinha muito medo de fazer, medo de não conseguir, porque por diversas vezes eu tentei fazer dieta e nunca consegui obter, né, um bom resultado. E aí eu comecei nesse processo, né, de fazer exame, marcar consulta, laudos e tudo mais para poder fazer a cirurgia. E nesse meio processo eu comecei a pensar, cara, eu não vejo muitas pessoas, né, falando sobre isso, sobre como que é o processo da cirurgia. E nesse tempo eu comecei a pesquisar, entrei em grupos de pessoas que fizeram ou que ainda iam fazer, para buscar aquele apoio, entender um pouco como que funcionava, né, porque a gente ouve tanta coisa ruim sobre a cirurgia que causa muito medo. E aí eu comecei, né, a pesquisar sobre isso, entrar em grupos e tudo mais. Aí eu comecei a pensar, falei, cara, vou começar a postar a minha rotina, né, de pós-operatório e tudo mais, mostrar a real do tudo que eu vou passar, tudo que eu vou viver. Eu preparei muito psicologicamente, então já deixo até aqui, né, de dica, porque eu recebo muitas perguntas sobre isso. Qual dica que eu daria para quem vai fazer a cirurgia? Prepare o seu psicológico para poder passar por todo o processo e principalmente para o pior. Quando eu fiz o meu processo, eu pensava muito assim, eu vou passar pelo pior da cirurgia, porque se acontecesse tudo de forma leve, eu não iria ficar frustrada. O que eu vejo é que muitas pessoas que fazem a cirurgia criam muita expectativa e acaba se frustrando muito. Cada pessoa tem um organismo diferente, cada pessoa vai reagir à cirurgia de forma diferente. Eu, graças a Deus, eu reagi muito bem, tá? Meu pós-operatório foi muito tranquilo. O meu processo todo da cirurgia, até a data, o pós, até hoje, foi um processo muito tranquilo. Porque eu trabalhei muito isso, eu já faço acompanhamento com psicóloga, tem 5 anos. E, sem dúvidas, isso me ajudou muito a passar por todos os processos, por todas as etapas e tudo mais. E aí eu comecei a postar, falando um pouco que eu ia fazer cirurgia,
postava no meu dia a dia no pós, como que era e tudo mais. E aí foi indo, eu fui perdendo peso, eu fui evoluindo. No primeiro mês eu perdi 10 quilos, e aí nos outros meses eu perdia 6, 8 quilos e ia perdendo aos poucos. E aí com um mês eu já estava liberada para fazer academia, comecei a fazer academia e ali eu fui tomando gosto. Eu há uns anos atrás eu fazia treino de Muay Thai e aí eu tive que parar. E toda vez, né, por conta desse trabalho, que eu tive um acidente de trabalho, eu tive uma lesão no meu punho e eu coloquei, né, por conta dessa depressão, eu botei na cabeça que eu nunca mais ia conseguir fazer exercício, que eu nunca mais ia treinar, porque na fisioterapia eu não aguentava pegar um pezinho de meio quilo, que era algo assim absurdo pra mim, meu braço tremia muito, era muito fraco. E eu ia todo dia lá na academia e ficava vendo, né, os treinos de luta e com aquela vontade de voltar a treinar, mas com o psicológico ainda um pouco enfraquecido, eu ficava me limitando, falando que eu não ia conseguir e tudo mais. Até o dia eu falei, não, eu vou lá e vou treinar, vou fazer o que dá. Vou chegar pro professor, falar, eu posso fazer isso, isso, aquilo, o que eu não posso, eu não vou fazer e tá tudo bem. E foi assim que eu comecei. Eu cheguei lá cheia de limitação, falando que eu não conseguia fazer flexão, que meu joelho doía, que isso, que aquilo, e o professor respeitou muito esse meu processo. E aí fui trabalhando em cima disso, e hoje eu perdi mais de 50 quilos, né, depois da cirurgia. Hoje eu tenho uma vida completamente ativa, né, e a bariátrica que eu falo foi um divisor de águas na minha vida, né, ela mudou completamente. Eu era uma pessoa extremamente sedentária, doente fisicamente e psicologicamente, e hoje eu vivo outra realidade, né? Hoje tenho qualidade de vida, hoje eu consigo fazer corridas de rua, hoje eu treino luta livre, boxe, muay thai, faço musculação. Então, assim, eu saí de uma vida extremamente sedentária para uma vida extremamente ativa, e com isso eu comecei a postar toda a minha rotina na internet e as pessoas foram gostando. Eu ganhei muitos seguidores, né? No meu Instagram eu tenho 16,5 mil seguidores. E a maioria eu ganhei justamente por conta disso, por conta dos meus vídeos que eu postava, né? Antes e depois, dos meus resultados. Porque a minha intenção sempre foi motivar as pessoas, né? Eu sempre pensei, falei, cara, eu quero pegar a minha história e motivar outras pessoas, não a fazer a cirurgia, não, mas motivar as pessoas a se cuidarem, a procurar qualidade de vida. Vocês nunca vão me ver romantizando a obesidade, porque a obesidade é uma doença onde ela não tem cura, ela tem tratamento. Eu tenho plena noção disso. E se hoje eu parar de fazer meu acompanhamento psicológico, acompanhamento com todos os médicos, todas as equipes que eu faço, eu sei que eu posso acabar voltando a engordar. Então, assim, é um tratamento pro resto da sua vida. Hoje eu consigo comer de tudo, hoje eu tenho uma boa convivência com a alimentação, hoje eu conheço melhor o meu corpo, eu sei até onde eu posso e eu não posso, coisa que antigamente eu não tinha. Antigamente eu me dava uma vontade de comer batata frita, eu comia e depois eu chorava, porque eu sabia que aquela batata ia me fazer mal, mas eu estava psicologicamente tão doente que eu não conseguia dizer não para aquilo ali, e mesmo assim eu ia lá e comia sabendo todo o mal que aquilo ali estaria fazendo na minha saúde, que eu já estava extremamente doente, né? E nisso tudo, no meu processo, né, da bariátrica, com 3 meses mais ou menos, eu comecei a ter muita queda de cabelo, que é normal, né, por conta do pós-operatório. Muitas cirurgias aí a gente tem queda de cabelo por conta da anestesia e tudo mais. No início ali a cirurgia, né, o nosso organismo ele vai dar prioridade para outras coisas e não para unha e cabelo, essas coisas assim. Eu comecei a ter uma queda de cabelo muito grande, assim, do nada. Foi quando, né, uma vizinha minha me indicou, né, a marca da Gold, que hoje eu sou uma das influenciadoras exclusivas da marca, me indicou, que foi a Evercápsula, junto do tônico. Ela falou, Dani, usa eles que eles vão te ajudar. E isso eu já tinha usado muito medicamento e não tive resultado nenhum. Usa que vai te ajudar e tudo mais, você gosta de criar conteúdo, que tal você se tornar, né, uma das influenciadoras da marca, a gente te manda o produto e tudo mais. E você vê se você vai realmente gostar, se é algo. E aí eu comecei a usar e realmente começou a ter resultados no meu cabelo. Eu vou deixar até aqui a imagem para vocês verem como o meu cabelo ficou fraco, com as pontas ralas, extremamente quebradiço, estava horrível. E aí eu comecei a migrar, né, entre conteúdos sobre questão de perda de peso e dicas de cabelo, dicas de casa. No meu perfil você vê um pouco de tudo, de uma forma mais puxada para o humor também. E algo que começou a vir assim de forma natural, que eu comecei a gostar de estar ali postando no meu dia a dia. Eu ainda tenho algumas vamos falar, dificuldades, né? Eu ainda fico muito travada em questão de falar aqui, apesar que hoje eu tô me sentindo até
né, bem aqui tá falando, mas eu acabo ficando muito travada e não sabia o que falar. Às vezes eu acho que o que eu tô falando as pessoas não vão gostar de ver, vão achar que é chato e tudo mais. Eu gosto muito de postar os vídeos, de gravar os vídeos, mas eu tenho muita dificuldade naquela constância do meus stories, né? De postar todo dia nos stories e postar de forma espontânea, porque eu trabalho de casa, né? Eu faço faculdade de marketing e eu trabalho com internet, então assim, eu trabalho completamente de casa. Então, assim, minha rotina tá sempre em casa. E eu acho que as pessoas não vão gostar muito disso. E ainda isso ainda me trava muito. Então, assim, de 2022 pra cá, foi quando eu comecei a postar bastante, né, sobre minha rotina de pós-bariátrica. E aí eu emendei junto com essa questão, né, de cuidado do cabelo. E realmente eu comecei a me cuidar do meu cabelo, porque eu voltei a recuperar minha autoestima. Alguma coisa foi ligando a outra, né? Perder peso faz automaticamente nós, principalmente nós mulheres, a recuperar muito a nossa autoestima, né? Cada passo, cada fase que eu fui passando nesse pós-operatório foi muito importante, muito gratificante. Vivi muitas emoções de eu chegar numa loja e poder escolher a roupa que eu queria e gostar da roupa ali e experimentar a roupa servir em mim, porque só quem vive, né, quem já viveu na obesidade sabe o quanto isso é difícil. Você conseguir ir numa loja, experimentar uma roupa e aquela roupa ficar bem, ficar legal em você. Então, assim, foi migrando e aí eu tô aí até hoje, né? Fico postando, posto conteúdos, né, sobre dicas de cabelo, algumas vezes posto dicas de casa. Só não posto nada fazendo maquiagem, porque apesar de eu me maquiar, não sei se eu faço da forma certa. Fica legal, teoricamente fica legal, mas não sei se eu faço da forma certa. Mas se vocês quiserem também vídeos também sobre maquiagem, essas coisas assim, tento trazer isso aqui pra vocês, né? A forma como eu faço maquiagem. A única coisa que eu gosto, que eu acho que eu sei fazer muito bem, é o gatinho, que muita gente tem dificuldade, né? Muitas meninas, eu sei que tem muita dificuldade nisso. Mas é isso, eu já vim trazer, né, contar um pouquinho da minha história e da minha rotina, da minha vida, né, um pouco dessa minha trajetória. Depois, se vocês quiserem, eu trago algo mais detalhado, como que foi realmente, né, o meu processo de bariátrica, o pós e tudo mais. Já tem vai fazer 8 meses que eu fiz a primeira cirurgia pós-reparadora, né, que é a reparadora que foi a abdominoplastia. Eu fiz em março desse ano, então vai fazer 8 meses que eu fiz, foi a primeira. Pretendo fazer o peito também. A pretensão era fazer as 2 cirurgias juntos, porém, na época, meus exames deram um pouquinho de anemia e, por questão de segurança mesmo, o médico optou por fazer uma. E a que mais me incomodava era a barriga. Eu tinha muito excesso de flacidez. Quem vê, né, as pessoas viam muito meus vídeos, minhas fotos do depois, e olhando assim, as pessoas não conseguiam ver flacidez na minha barriga, porque a gente sai de roupa, a gente sempre tira foto num ângulo que vai favorecer a gente, mas eu já tinha muita flacidez na barriga, ainda tenho flacidez na perna, no braço eu fiquei, mas não é algo que me incomode assim tanto, e nem na perna. Hoje eu treino bastante para poder minimizar cada vez mais, né, essas flacidez dos locais onde eu não pretendo fazer cirurgia. O peito é a pretensão porque não ficou nada, né? Pra quem não sabe também, o nosso peito é gordura, então automaticamente quando você vai emagrecendo, você vai perdendo peito. Eu tinha bastante peito, então assim, perdi total, ficou só pele. Então assim que possível, a minha próxima reparadora vai ser o peito. Então se vocês quiserem, eu trago mais vídeos falando sobre isso também, vocês vão ver dicas aqui de produtos, os produtos que eu uso, e tudo mais. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários, né, o que vocês gostariam de estar vendo aqui também no meu perfil, tipos de vídeos que vocês gostam de ver. Esse aqui é o primeiro vídeo oficial. Eu já postava alguns vídeos no shorts daqui do YouTube, mas um vídeo assim longo falando da minha vida e tudo mais. Esse é o primeiro, e pretendo crescer aqui também, né, postar mais coisas aqui e ver como que vai ser, se eu vou me adaptar, porque a plataforma aqui é bem diferente das outras, né? Eu costumo postar no TikTok, no Kawaii, eu voltei a postar agora lá, que também era uma rede que minha estava parada há muito tempo, e agora eu comecei a postar lá também. Então, pro primeiro vídeo é isso, eu contei um pouquinho resumido, não sei se ficou muito confuso, mas eu espero que vocês entendam um pouquinho aí da minha história, de como eu comecei, né? Comecei a postar no Instagram lá em 2018, mas bem esporádico, que eu nem me recordo mais como que funcionava o Instagram em 2018, né? Evoluiu tanto, mudou tantas coisas,
mas eu comecei realmente a ter muita constância a partir de 2022, foi quando eu comecei a fazer todo, né, esse meu preparatório para fazer a cirurgia. Foi quando eu comecei a postar mais vídeos no Reels, a postar mais stories e comecei, né, a ter essa constância de postar rotina, e aí veio essa oportunidade de ser influenciadora, né, da Gold, e isso me ajudou bastante a conseguir criar mais conteúdos, a ter mais ideias, postar coisas legais que as pessoas vão gostar de consumir, porque a minha ideia é essa, não é chegar aqui e postar qualquer coisa. Eu quero postar algo que eu vá agregar na vida da pessoa, seja num cuidado com o cabelo, num cuidado com a unha, seja motivando as pessoas a perderem peso, a se cuidarem, a se amarem do jeito que é, porque é todo um processo, né? Como eu falei, foi o meu processo pós-operatório, foi muito tranquilo, mas teve momentos de altos e baixos, questão de eu me olhar, teve fases que eu me olhava e não reconhecia o meu corpo depois que eu comecei a emagrecer, eu me estranhei muito. Depois que eu fiz a cirurgia reparadora, eu também passei por essa fase em que eu me acostumei, fiquei um bom tempo me olhando no espelho e vendo aquela flacidez, aquele excesso de pele, e depois eu olhava e via aquela barriga retinha. Eu me estranhei muito também, foi assim, um processo meio difícil, porque tem toda uma aceitação. Na teoria, parece que é tudo muito fácil, você vai fazer, você vai emagrecer, você vai ficar, né, maravilhosa, vai ficar saudável, só que tem todo um processo de você se aceitar, né, toda a mudança que o seu corpo tem, que a sua vida tem, né, muda muita coisa. Então, assim, se vocês quiserem, posso trazer vídeos de forma mais detalhadas e específicas, né, para vocês, contando um pouquinho aí mais de como foi viver cada fase, a fase, né, do pós-bariátrico em si, a fase dessa questão da cirurgia reparadora, como que foi o primeiro, né, minha primeira cirurgia, em questão de dor. Eu sei que vocês têm muita curiosidade sobre isso. Já deixo aqui de antemão que eu não fiz lipo, foi realmente só a abdominoplastia, só tirei o excesso de pele. E não foi feita em âncora também, foi a convencional. Mas eu vou fazer um vídeo também pra vocês, que eu acho que seria bem legal aqui pra vocês verem como que ficou, né, o antes e depois. Lá no meu perfil no Instagram tem um vídeo lá mostrando a minha barriga como estava antes e depois da cirurgia. Porém, eu ainda não fiz nenhum vídeo assim atualizado, né, depois de um período. Eu fiz bem recente quando eu fiz a cirurgia, né, mostrando depois de um mês mais ou menos, eu ainda estava muito inchada. Meu resultado já mudou muito, né, nos primeiros meses a gente fica muito inchada, agora eu já não fico mais, porque na verdade o resultado dessas cirurgias a gente vê depois de um ano, mais ou menos até um ano a gente ainda fica assim, né, ficando muito inchada e tudo mais. Mas para o primeiro vídeo é isso, eu espero que vocês tenham gostado e eu quero que vocês deixem aqui, tá, dicas do que eu posso trazer, do que eu posso melhorar, do que vocês gostam de ver, né, aqui no YouTube. E aí a gente vai começar a ingressar aqui nessa nova plataforma. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, tá? Aproveita e já me segue lá nas minhas redes sociais, tá? Todas as minhas redes sociais têm o mesmo arroba, que é @daniele.eloybaio.